cumprimentar você nessa manhã com a paz do Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. A palavra de Deus lá em 2 Reis 3,15 diz assim: enquanto o músico louvava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Mesa era rei dos Moabitas e criava gado e pagava tributo a Israel. Mas quando o rei Acabe morreu e seu filho Jorão assumiu o trono, o rei Mesa decidiu que não iria mais pagar os tributos. O rei Jorão então ficou furioso e resolveu entrar em guerra contra Moabe. Nessa hora, então ele resolveu chamar a Josafá, rei de Judá, para ajudá-lo nessa peleja com os seus exércitos. Assim que Josafá recebeu a notícia e o chamado para ajudar, ele se prontificou e preparou seu exército para a luta. Ele mandou falar com Jorão que: sou como você é, e o meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. Pronto para sair para a batalha, o rei Josafá perguntou ao rei Jorão: por qual caminho iremos? E ele responde que iriam pelo deserto de Edom, pois o rei de Edom se juntaria a eles com seus exércitos. Eles marcharam por 7 dias e chegaram a um ponto em que não havia mais água nem para os soldados, nem para os animais. Então o rei de Israel, Jorão, disse: será que o Senhor reuniu esses 3 exércitos para os entregar nas mãos de Moabe? O coração do rei se abateu visivelmente com aquele pensamento. Mas Josafá, rei de Judá, perguntou se não havia ali um homem de Deus, um profeta do Senhor, para que consultassem a Deus sobre o que deveriam fazer. Correram e chamaram Eliseu, um profeta de Deus. Os 3 reis foram falar com ele e pediram que ele consultasse o Senhor sobre o que deveriam fazer. O profeta Eliseu sabia que deveria consultar ao Senhor para receber a sua orientação para passá-la aos reis. E ele também sabia que a chave para isso acontecer seria através da adoração. Então ele pediu que trouxessem o músico, e esse começou a louvar ao Senhor, e Eliseu começou a adorar a Deus, e neste momento desceu sobre ele o Espírito de Deus. Eita glória! E meu amado, minha amada, quando começamos a louvar ao Senhor, quando começamos a adorá-lo, nós abrimos um canal para o Espírito Santo fluir em nós, derramando sobre as nossas vidas a presença de Deus, e quando isso acontece, quando adoramos, somos envolvidos e somos capazes de ouvir a sua voz. Eliseu, então, cheio do Espírito Santo, disse: assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas, porque assim diz o Senhor, vocês não sentirão o vento, nem verão chuva, mas esse vale se encherá de água e vocês beberão. Mas isso ainda era pouco aos olhos do Senhor, que os diz que entregaria em suas mãos o exército de Moabe. Na manhã seguinte, com os primeiros raios de sol, os moabitas chegaram no arraial dos 3 reis, e nesse momento o sol bateu nas covas cheias de água, e viram como se fosse sangue, e acharam que os 3 reis tinham se destruído, e então resolveram pegar os despojos. Mas quando chegaram, o exército de Israel se levantou e destruiu os moabitas. Sabe, queridos, somos chamados a orar a Deus, ao nosso Deus, a abrirmos o nosso coração inteiramente a Ele, e o seu Espírito Santo se derramará sobre nós e nos orientará, falará ao nosso coração e nos mostrará o que devemos fazer. Ele nos enche com a sua presença, com o seu amor, com a sua paz e com o seu poder, e nos dará a vitória sobre os nossos inimigos. Aleluia! Que neste dia, quando o inimigo se levantar contra você, abra sua boca, louve ao Senhor, clame a Ele por sua direção e ajuda, e Ele te dará a vitória. E não se esqueça, mesmo em meio às lutas, louve ao Senhor e seja bênção.